Seven é um filme policial de suspense que segue os detetives William Somerset e David Mills, enquanto eles tentam capturar um assassino em série que está matando pessoas com base nos 7 pecados capitais. Então, aproveita e já deixa seu like, assim eu trago mais vídeos pra vocês. Então, bora pro filme! Começamos o filme conhecendo o detetive William, que está prestes a se aposentar, se preparando para mais uma cena de crime. Chegando lá, ele encontra seu novo parceiro, o detetive David, que futuramente irá substituí-lo. Eles tentam conversar, mas os dois não se entendem porque são opostos. E assim, o detetive William resolve apenas fazer o seu trabalho, que terminará em 7 dias. No dia seguinte, os detetives são chamados para uma nova cena de crime brutal. Chegando lá, eles encontram um homem que foi amarrado, torturado e forçado a comer até a morte. Tempos depois, eles vão até o legista, que explica que a vítima não foi envenenada. Os detetives então chegam à conclusão que, de fato, a vítima comeu até a morte porque estava sob a mira de uma arma. Mais tarde, na delegacia, o detetive William explica para seu chefe o modo como a vítima morreu, estando por 12 horas comendo sem parar. Então ele suspeita que o crime não foi por acaso e que tem um significado. Mas seu chefe acha que foi apenas um acerto de contas por vingança pessoal. O detetive William desconfia que surgirá mais vítimas, então ele pede para ser transferido, já que está prestes a se aposentar. Porém, seu chefe nega o pedido, forçando a continuar no caso junto com David. No dia seguinte, surge mais uma vítima em uma área nobre da cidade. Um advogado foi morto, torturado e obrigado a tirar meio quilo de sua própria carne. E o detetive David é chamado com urgência. Chegando na cena do crime, ele encontra no chão a palavra ganância, escrita com sangue. Horas depois, o chefe do detetive William informa do crime do advogado e mostra uma evidência que foi encontrada na cena do crime da vítima que comeu até a morte. O detetive William fica desconfiado e resolve voltar até a cena do crime em busca de algo que possa ter deixado passar. Ele resolve olhar a geladeira e percebe que ela foi movida. Então ele olha atrás da geladeira e descobre a palavra gula, escrito na parede junto de um bilhete com uma citação do livro Paraíso Perdido. Em seguida, ele vai para a delegacia e informa da nova pista que encontrou, e que provavelmente está ligada com os 7 pecados capitais. Mais uma vez, percebendo que se trata de um serial killer, ele pede para sair do caso. Mais tarde, em seu apartamento, o detetive William fica pensando sobre o caso, e resolve ir para a biblioteca pesquisar a fundo sobre o livro Paraíso Perdido, e também sobre os 7 pecados capitais. Ele então deixa um bilhete para o detetive David pesquisar sobre os livros. No dia seguinte, o detetive David lê uma versão resumida dos livros e vai para sua nova sala na delegacia. Lá, ele encontra o detetive William, que ainda usava aquela sala. Minutos depois, Tracy, a esposa de David, liga e diz que quer falar com o detetive William. Ela convida ele para um jantar em sua casa, e William acaba aceitando. Mais tarde no jantar, eles conversam sobre a cidade, e Tracy acaba quebrando o clima tenso entre eles, ajudando William e David a trabalharem juntos. Então eles percebem que o assassino está punindo as vítimas, então resolvem visitar a viúva do advogado que morreu. Horas depois, no apartamento da viúva, eles procuram por informações com ela. Porém, a mulher se encontra abalada e não consegue ajudar os detetives. Mas depois de muita insistência e pressão do detetive William, a viúva, vendo fotos da cena do crime, percebe que o quadro está de cabeça para baixo. Eles então voltam para a cena do crime do advogado, e o detetive William não encontra nada no quadro. Porém, ele resolve olhar de perto a parede e encontra digitais. Mais tarde, os detetives descobrem que as digitais formam um pedido de ajuda. No dia seguinte, os detetives são informados que há um suspeito chamado Victor, que tem histórico de doença mental. Todos acreditam que ele seja o culpado, porém William desconfia que não seja o verdadeiro culpado por Victor não se encaixar no perfil do assassino. Então o departamento de polícia junto com a SWAT inicia uma caçada ao Victor. Chegando no apartamento, que fede a carne morta, eles encontram Victor, que está pele e osso, amarrado na cama com a palavra preguiça, escrito na parede. Todos acham que ele está morto, mas Victor, em estado deplorável, ainda vive. Fora do apartamento, os detetives discutem o caso, quando um fotógrafo aparece tirando foto de David, que se irrita e manda o fotógrafo sair de lá. Mais tarde, os detetives conversam com o médico que está tratando Victor. E eles são informados de que Victor passou por muita dor e sofrimento, mantido preso na cama por 1 ano e que não irá resistir. Tempos depois, em seu apartamento, o detetive William recebe uma ligação de Tracy, pedindo para se encontrar em um café. Pela manhã, no dia seguinte, eles se encontram, e Tracy diz que está grávida, mas não sabe se quer ficar com o bebê. William dá um conselho para Tracy e ela agradece. Horas depois, os detetives se encontram no restaurante com um homem que é informante.
e ele fornece a lista de nome de pessoas que pediram livros envolvendo os 7 pecados capitais na biblioteca. E um nome é encontrado, John Doe. Então os detetives resolvem ir até o apartamento do suspeito. Chegando lá, são recebidos a tiros por um homem. David corre para tentar capturá-lo e o suspeito é atropelado. E depois de uma longa perseguição, David é atingido na cabeça. E o suspeito tem a oportunidade de matar David, mas deixa ele viver e foge. Em seguida, David invade o apartamento do suspeito, e lá é encontrado vários troféus de seus crimes. A mão do Victor, as latas de tomate da casa do homem que foi forçado a comer até a morte, e as manchetes no jornal falando sobre a morte do advogado. Lá, eles também encontram várias fotos das vítimas, e pouco depois, David encontra as fotos que o fotógrafo tirou. E David fica frustrado, por perceber que deixou o assassino ir embora aquele dia. Em seguida, um telefone no apartamento toca, e David atende. O assassino conversa com ele, e diz que o admira muito, e pede desculpa por feri-lo, e em seguida desliga. No dia seguinte, os detetives procuram por pistas nas fotos, e reconhecem uma mulher que é profissional do sexo. Então, eles vão até um bordel. Lá, eles encontram o corpo da mulher, retalhado na cama com a palavra luxúria escrito na porta. E um homem sem roupas gritando por ajuda, amarrado a uma cadeira. Em seguida, o homem é levado para a delegacia para ser interrogado. E ele, traumatizado, conta que o assassino o obrigou a usar um objeto cortante na vítima. No dia seguinte, o assassino liga para a polícia e informa que fez mais uma vítima. Os detetives são chamados e encontram o corpo de uma mulher bonita, que teve o rosto retalhado na cama com a palavra orgulho escrito na parede. Horas depois, os detetives vão para a delegacia e lá encontram o assassino, que resolve se entregar. O assassino é preso e descobrem que ele não tem registro em lugar nenhum e que cortava as digitais para nunca ser encontrado. David acha estranho o assassino ter se entregado e desconfia que haja um objetivo por trás disso, e William concorda com ele. Mais tarde, o advogado do assassino chega na delegacia e informa que ainda restam 2 corpos a serem encontrados, e que o assassino mostrará onde os corpos estão, apenas se os detetives William e David também forem. O detetive William rejeita a ideia e David aceita, mas o advogado informa que o assassino só dirá onde estão os corpos se William e David aceitarem. E John assinará uma confissão se declarando culpado por completo. O detetive William percebe que isso é apenas um jogo, mas resolve aceitar a proposta. Então, os detetives se preparam colocando uma escuta no peito e saindo de carro com o assassino. Enquanto isso, a SWAT se prepara para seguir o caminho de helicóptero. No meio do caminho, os detetives tentam conversar com o assassino, que não revela nada, apenas indicando o caminho. Revoltado, o detetive David diz que daqui a algum tempo ninguém lembrará mais de John. Mas John responde que o detetive não está vendo o ato completo. Depois de uma longa estrada no deserto, eles finalmente chegam no local que o assassino indicou. Vendo que não existe nada naquele lugar, apenas um cachorro morto, os detetives resolvem tirar o assassino do carro, que pergunta a hora e diz que está quase na hora. Eles andam pelo deserto quando de repente uma van é avistada. O detetive William corre para interceptar a van, e David fica sozinho com o assassino. William consegue parar a van e o motorista diz que só está lá para entregar um pacote ao detetive David. O motorista é liberado e William resolve abrir a caixa. Enquanto isso, o assassino diz para David que o admira de verdade e que ele tem uma vida muito boa. David não dá atenção ao assassino e William abre a caixa. Horrorizado e assustado, ele corre implorando para que David jogue sua arma fora. O detetive David não entende o que está acontecendo e o assassino diz mais uma vez que o admira e também sua bela esposa. Neste momento, David dá atenção ao assassino, que diz o nome de Tracy, contando que foi na casa de David e matou sua esposa. O detetive William finalmente chega e pede para que David jogue a arma. Mas David está desorientado, sem acreditar que sua esposa está morta. O assassino então confessa que inveja a vida de David e assume que a inveja é o seu pecado. William continua implorando que David jogue a arma fora, mas David pergunta o que tem na caixa, mas não tem nenhuma resposta de William. O assassino pede que David seja a ira e diz que Tracy implorou para viver, principalmente porque estava grávida. O detetive David, ao ouvir que perdeu a esposa e o filho, não aguenta e atira na cabeça do assassino.
cumprindo assim o plano do assassino, com ele representando a inveja e David a ira. A polícia chega e David, completamente desorientado, é preso. E o detetive William expressa sua desilusão com a humanidade citando: "O mundo é um bom lugar e vale a pena lutar por ele." Concordo com a segunda parte. E aí, gostaram do filme? Agora a pergunta que não quer calar: David agiu certo em matar o assassino de sua esposa e filho? Deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Nos vemos no próximo filme. Tchau!